19º episódio da lista agora é Tempestry, que é aquele episódio que tá da nova geração, que é aquele episódio que o Q traz o Picard de volta pro próprio passado dele, pro Picard poder consertar algum errinho que ele teve na juventude, né? A briga de bar que ele teve na juventude que fez ele perder o coração. Ah, sim. Sim, e esse episódio ele coloca que você descobre que na verdade seus erros da juventude são tão importantes pra você quanto o final. E o Q tá impagável nesse episódio, ele tá demais nesse episódio, ele tá muito engraçado. Ele é chato, mas ele é engraçado, né? É divertido você ver alguns episódios do Q, que o Q apurrinha muito o saco do Picard. Demais. Mas o pior de tudo é que o Q vê o Picard como o melhor amigo dele. E o Picard não suporta o Q. O Picard não suporta o Q. E o Q ama o Picard, ele adora, ele tem uma relação, ele sente que ele é amigo do Picard. E ele faz essas coisas pra ajudar o Picard a entender certas coisas que o Picard não entende, mas é sempre da pior maneira possível, né? Terrível, o humor dele é terrível. Muito bem, depois disso a gente vai ter um episódio da primeira temporada da Deep Space Nine. Esse episódio não estava na lista, ele entrou na última vez que eu fiz a lista, que eu revi, que se chama Dueto. Esse episódio Dueto, assim, é um episódio menor na história de Jonas Clans, mas ele tem uma qualidade tão fantástica, porque os bajorianos, na verdade, eles são os judeus na história. E os cardassianos, eles seriam os nazistas. Então eles passaram pelo Holocausto, vamos assim dizer, que eles chamavam de ocupação e tal. Então a Kira tem uma atitude que todo cardassiano merece a morte e tal. E esse episódio ela descobre um cardassiano que seria um dos piores cardassianos da história. Ela quer tudo que ela quer julgar o cara e matar ele na frente do planeta inteiro numa execução para as pessoas se sentirem melhor vendo que a justiça foi feita. Só que aos poucos ela vai vendo que ele não era quem ela pensava que é, e no começo do episódio ela fala, ele só por ser cardassiano já merece a morte. No final ela percebe que não é todas as pessoas que têm culpa das atitudes de poucos fazem, sabe? É lindo o episódio todo se passa, basicamente é dueto porque é o interrogatório dele contra ela, e a interpretação dos dois foi muito boa. Tá? Legal. Esse episódio vale muito, na verdade você viu, você só não lembra. Você viu comigo, você viu. Memória boa, né? Memória fantástica, tá? E aí a gente vai pro último episódio da nova geração, All Good Things, tá? Que é da 7ª temporada. Esse episódio é simplesmente fantástico, que o Q entra de novo na história e começa a fazer o Picard pular do presente pro passado pro futuro. Então é muito legal você ver o que seria o futuro dos personagens. Só um futuro que na verdade não aconteceu. Sim, sim. Mas é muito bom você ver, você tem também a ligação com o primeiro episódio, é muito forte, porque eles voltam, reveem o primeiro episódio, tá? E o Q tá demais, o Q tá simplesmente sempre tá demais. Tá? Muito bem, o 22º episódio da lista agora é o The Jane Radar. The Jane Radar é o que vai dar uma introdução para a Guerra dos Domínios, que o comandante Sisko, o comandante Sisko, o filho dele, o Quark, o sobrinho dele, o Nog, estão fazendo um acampamento, certo? E eles vão ser presos. Aí você fala, tem cenas de batalha legais, uma nave da classe Galaxy, que é uma nave igual a Enterprise D, apanhando para ver o perigo que é o Dominion vindo. Ele vai dar um indício do que tá para vir, a guerra com os Dominions. Sim. Tudo bem, tá? E você tem o Quark colocando o Sisko no lugar. Porque nesse ponto você teve 2 temporadas do Sisko se achando melhor que o Quark. A hora que o Quark bota o Sisko no lugar dele, é fantástico. É demais. Eu vi esse episódio. Você viu todos, amor, praticamente aqui. Você não viu uns 4, tá? Mas o episódio é muito bom, não se preocupa. Agora que tá na Netflix, a gente vai rever todos, tá? Todos, não só isso. A gente vai rever todos, do 1, tá? Do Broken Bound, tá? Até o Endgame de Voyager. Só por causa que você falou que não lembra. Ah, não. Essa hora tem 1 bilhão de comentários, assim, do pessoal que gosta de como assim ela não quer ver tudo de novo? Ela não merece usar esse uniforme porque não quer ver tudo de novo. Você não entende? Nosso público gosta de Jornada nas Estrelas, Kel. Eu posso preferir alguns? Eu não gosto de Deep e de Voyager. Deep e Voyager são fantásticos. Eu não gosto. Não sei, eu não gostei. Gostei. Na verdade ela não gostou porque ela é preguiçosa e tava em inglês com legenda, tá? Por causa que agora que na Netflix tá com a dublagem, aí ela vai assistir com a dublagem bonitinho, certo? E aí ela vai gostar, tá? Tchau. Fica aí que não terminou a lista, tá?
Depois do Jane Radar, onde entraria o filme Generations, que é o famoso filme do Kirk com o Picard, tá? Assim, o filme é importante para assistir por causa que você tem o destino da Enterprise D, você tem o destino do Kirk, você tem o Kirk passando a sabedoria dele pro Picard, né, os anos de experiência. Só por causa disso... que ele morre meio sem noção. Tirando o spoiler que você acabou de dar pro pessoal que nunca viu, porque esse vídeo é pra quem nunca viu, né? Ah, mas é antigo, vai. É antigo, é de 90. Então não é spoiler, não é spoiler! Mas é pra quem nunca viu isso aqui, Kekel. Bem, de qualquer maneira, nesse ponto é o que você assistiria o filme Generations, tudo bem? É verdade, né? Aí vamos lá, aí a gente vai entrar no primeiro episódio de Voyager que chama The Caretaker, tudo bem? The Caretaker também, assim, você vai ver que não tem a qualidade como tem alguns outros episódios dessa lista, mas de novo é o primeiro episódio, você tem a introdução do pessoal da Voyager, entender quem são eles, o que estão fazendo, é o episódio que eles são levados pro quadrante Delta, né? Sim, tá? Ah, é? Então você entende, o episódio não é ruim, o episódio é legal, o episódio é legal. O bom é que você entendeu o que eles estão fazendo com o quadrante Delta e quem é quem. Você vai precisa entender. saber como eles foram para lá. Você vai descobrir quem são os Maquis, por que a Voyager tá atrás dele e tal, porque na verdade tudo isso é uma história que começou na nova geração e depois foi pra Deep Space Nine, a história dos Maquis, né, com os Cardassianos, a briga e tudo isso. Só que se eu colocasse aqui não ia ter, que não são episódios assim, são episódios bons, mas tem episódios melhores pra colocar nessa lista, tá? Mas não tem problema, você entende perfeitamente a história só da introduçãozinha, tudo bem? Depois desse episódio Caretaker, a gente vai assistir The Visitor, que é da 4ª temporada de Jonas de Deep Space Nine, tá? Esse episódio aqui já tinha inclusive o Worf em Deep Space Nine, o Worf já foi pra Deep Space Nine esse episódio. Esse é aquele famoso episódio que o filho do Capitão Sisko tá tentando trazer ele de volta porque o pai tá perdido no tempo. Lembra desse episódio? Ai, é tão triste. É triste, mas é lindo. Não, é triste, não é lindo, gente. Então não é pra triste, assistir. Não assiste. Ah, vai. Triste demais. É muito bom triste, esse episódio. É muito triste. É simplesmente muito bom Esse eu episódio. chorei. Esse episódio é o Cidade à Beira da Eternidade da Deep Space Nine. Esse episódio aqui é o Inner Light da Deep Space Nine, sabe? É aquele episódio que você para, que se você não assistir não atrapalha em nada da história, mas é que é tão bom que tem que ir pra lista. Ah não, é muito triste. Não assista. Muito bem, gente. Depois desse a gente vai assistir Death Wish, que seria Desejo de Morte, vamos assim dizer, da 2ª temporada de Voyager, que é o episódio que é a primeira vez que o Q aparece em Voyager, certo? Porque um membro do Q tá pedindo asilo pra Capitã Janeway porque ele quer se suicidar. E o Q, né, o Q mesmo, ele vai lá pra tentar convencer ela, então ela é meio que a juíza, você tem o Tuvok sendo advogado, e você vai ter até uma participação especial do Riker em Voyager, né, que o Q traz ele. Então, esse episódio é aquele que eles vão pro mundo do Kill, não é? É, eles visitam o Kill contínuo lá, tal, é bem legal, e você entende, esse episódio faz entender muito o porquê que o Kill é do jeito que ele é, porque ele apurrinha tanto Picard, né? Sim. E é muito legal esse episódio. Eu achei que esse episódio ia ser bom pra colocar, porque além de você ter dois personagens que o pessoal já tá bem conhecido, que é o Riker e o Q, ele mostra bastante assim a Janeway, o Tuvok, sabe? Toda essa coisa dos dois. É bem legal. É legal, sim. Muito bem, depois de Death Wish, aí a gente vai pra um que é considerado um dos melhores episódios de todos os tempos de Jonas Estrelas. Trials and Tribbles Action, que é o famoso episódio de Deep Space Nine que eles voltam no tempo e interagem com o Kirk, com o Spock e com os Pingos. Esse é bom. Esse é muito bom. Eu não gosto muito dessas séries, porém tem alguns episódios que é legal. E esse, nossa, é muito bom, porque volta, né, no tempo com a série clássica, você vê o Kirk, eles interagem com ele. Foi a mesma tecnologia que... Hoje eles usam bastante tecnologia, mas na época que eles fizeram só tinha tipo Forrest Gump que tinha feito isso, né? E esse episódio é pra homenagem, se eu não me engano, de 30 anos de Jornada das Estrelas na época. E é fantástico, aquilo mostra o que não dá pra fazer, sabe? É muito bom. E os Pingos, na verdade eu não coloquei o episódio dos Pingos na lista, o original, porque eu ia colocar esse. Ah, não fazia sentido, por causa né? que você vai basicamente ver o mesmo episódio duas vezes na lista, tá? Mas é fantástico esse episódio. É muito bom, de verdade.
Muito bem, agora a gente vai para um episódio chamado Vida Real de Voyager, que é quando o doutor decide criar uma família holográfica para ele. Ai. Também é triste. Na verdade, gente, muitos dos episódios que mexem com o coração, eles têm alguma pontinha de triste, né? Que nem Não, a não Edith pontinha. Keeler morrendo, né? Ai. Aí, ó, viu? Spoiler. Brigou comigo? O Spoiler. episódio de 67, 66. Spoiler. Estamos falando pra pessoas que não assistiram ainda. Tá bom, amor. Mas a questão aqui é que, tipo, eles quiseram dar... Esse episódio vai dar uma profundidade para um dos melhores personagens de Voyager, que é o Doutor. O Doutor é um episódio fantástico. Ele é um personagem fantástico. Ele é fantástico. E esse episódio, sabe, esse episódio aqui, em minha opinião, é o Inner Light da Voyager, é o Cidade de Eternidade, é o bonito, Visto né? da Voyager, é o mais lindo. lindo que tem. E é a primeira vez que o episódio mais bonito não é o episódio do Capitão. É o episódio do Doutor. Porque ele, por incrível que pareça, gente, o Doutor, ele parece ser um personagem mais humano, ele é um holograma, tá? Ele é um personagem que parece ser mais humano do que a maioria dos personagens humanos da série. Verdade. Incluindo a Capitã, viu? Mas tudo bem. Gente, depois desse episódio, seria a hora de você assistir Jornada das Estrelas, o Primeiro Contato, que é um filme da nova geração muito bom com os Borgs, que vai mostrar o primeiro contato, tá? Você já vai ter visto um pouco do primeiro contato nesses episódios, tá? Tanto no Broken Ball quanto no episódio Mirror Darkly, os dois de Enterprise, tá? Mas você vai ver como realmente foi o primeiro contato, você vai ver a primeira vez a Enterprise E, a tripulação do Picard na Enterprise E, tá? E a briga com os Borgs é fantástica. Demais. Sabe, Tudo que envolve os Borgs são demais. Eu não lembro de um episódio ruim com os com os Borgs. Borgs. É complicado você ter episódio ruim com os Borgs, porque os Borgs são vilões assim fantásticos. Sim. Uma vez me perguntaram assim, mas qual que é o seu filme de zumbi favorito? Foi o Primeiro Contato. Por causa que pra mim isso aqui é um filme de zumbi, tá? Exatamente. Mas é muito bom esse episódio. Na verdade, esse é um filme, tá? Por isso que ele não tá na lista dos 30, porque ele é um filme. Mas só pra você saber onde ele entraria. E depois desse a gente vai pro episódio que teve a maior audiência da série Voyager de todos os tempos. Scorpion, o primeiro episódio da 7 de 9, né? Que é o episódio que o pessoal de Voyager finalmente encontra os Borgs. E tipo, até esse ponto, se você tá acompanhando, você vai ver o pessoal encarando um cubo Borg. Olha, ó, um cubo Borg tá vendo coisa. Nesse episódio, logo no começo, a Voyager tá andando e vem 8 cubos Borgs atrás dela, né? O episódio é muito legal, divertidíssimo, tem coisas fantásticas e introduz a 7 de 9. Sim. Depois desse episódio aqui, vamos para o próximo da nossa lista, o episódio 29 da nossa lista, Call to Arms, tá? Que é o último episódio da quinta temporada, é um episódio da Guerra dos Dominions, você assistiu esse episódio comigo. Esse é o episódio que a guerra finalmente estoura e eles perdem a estação espacial para a força de invasão Dominion, que eles são obrigados a fugir. Mas antes disso tem uma briga fantástica. Que no final, você lembra que no final aparece mais ou menos umas 50 naves da Frota Estelar vindo para salvar eles? Cara, eu lembro, mas não lembro. A primeira vez que eu vi esse episódio foi numa convenção da saudosa Frota Estelar Brasil. Então foi numa tela grande, você vê 50 naves, porque até esse ponto a gente tinha visto briga, 10, 20, mas você vê 50 naves da Federação vindo pra briga, começando a guerra de verdade. É a maior briga de Star Trek, não é? Olha, eu acho que provavelmente a do último episódio da Deep foi maior, mas essa foi a primeira vez que eles mostraram uma armada da Frota Estelar. Bem, gente, estamos chegando no final, estamos já no 30, falta só 6 episódios para fechar a lista, tá? E continuando no tema da Guerra dos Domínios, a gente vai para a 6ª temporada, Sacrifice of Angels, também, que é muito legal o episódio, tudo bem? Eu não quero falar demais dos episódios para não dar spoiler demais, mas de novo é da Guerra dos Domínios. Tudo bem? Aí vamos pro episódio 31 que se chama Message in a Bottle. Você assistiu esse também da Voyager da 4ª temporada? É quando eles conseguem mandar o doutor pro quadrante alfa pra conseguir falar que eles estão vivos e eles estão no quadrante delta. Lembro. Só que sem querer ele cai no meio da Guerra dos Domínios quando os Romulanos estão roubando uma nave da Frota Estelar. E ele tem que salvar o dia. Além de ser engraçado, é divertido, é demais. Aparece aquela nave que se divide em 4, 5 pedaços pra
atacar, mas é a primeira vez que eles têm contato com a Terra. Por isso que eu coloquei esse episódio, porque eu achei esse episódio importante demais, por ser a primeira vez que eles vão conseguir falar com a Terra. Infelizmente não deu pra colocar o episódio que eles realmente têm contato cara a cara com a Terra, mas esse como ser o primeiro contato deles com o quadrante alfa, né, depois de 4 anos do espaço, tá, achei que era mais legal colocar esse, e sem falar que é o personagem do Doutor, né? O personagem do Doutor é fantástico. Agora a gente vai pra 4 episódios, esses são os 4 episódios que você não viu, na verdade, tudo bem? Tá? Então, o 32 da lista é In the Pale Moonlight, que é da 6ª temporada. Todo mundo fala que é o melhor episódio da nova geração, que mostra como o comandante Sisko, Capitão Sisko já nesse ponto, fez para trazer os Romulanos para a Guerra dos Dominions. E esse episódio, na verdade, centrado nele e no Garak, lembra do Garak, Sim, o espião, né? Eles vão fazer tudo errado possível, quebrar todas as regras para trazer os caras, e é a primeira vez que você vê um personagem de Jornada nas Estrelas quebrando a 4ª parede, falando com o telespectador, porque é o que ele está fazendo. Você sente que ele está se explicando por que ele fez aquelas coisas. E vamos falar, é um capitão da Frota Estelar que quebrou tudo. Não é tipo o Kirk esquecendo a regra, ele fez, tipo, ele se envolve até em conspiração de assassinato nesse aqui. Tá? Mas é muito bom. Bem, faltando só 3 da lista, hein, gente? Vamos lá. O 33º é Dark Frontier, que é um episódio de 2 partes. E esse aqui vai mostrar o passado da 7 de 9. Não, esse você viu comigo, sim. Dark Frontier, você viu que é o que mostra os pais da 7. Ah, sim, a história dela. Ela é sequestrada pela rainha Borg, e a Janeway faz de tudo pra conseguir trazer a 7 de 9 de volta. Mas eles são minha família. Não zoa, não zoa. Todo mundo gosta da 7 de 9, tá? Mas de qualquer maneira, mas de qualquer maneira, esse episódio é o episódio que vai contar muito do passado, vai mostrar muito a ligação que tem a Janeway e a 7 de 9, tá? E é um episódio com os Borgs, né? Então vale muito a pena ser visto. Tudo bem? Gente, depois desse episódio viria o filme Insurrection, que é o 9º filme da nova geração, mas falar a verdade, se você quiser pular o Insurrection, não dá problema nenhum, com o Insurrection, falar a verdade, é meio água com açúcar, tá? Muito bem, aí vai os 2 últimos episódios da lista, o 34 é What We Leave Behind, que é duplo, é o último episódio, tá, de Deep Space Nine, onde você vai ter o final do arco de todos os episódios e o final da Guerra dos Dominions, e também, finalmente, o final do arco do Emissário, que é o Sisko sendo emissário dos profetas, finalmente... Aceitando. Ele aceita um pouco antes, na verdade, mas ele finalmente, ele vai... É que eu não quero dar spoiler demais, porque você mesma não assistiu o episódio, não quero dar spoiler pra você, mas vamos dizer que ao final dos contos, finalmente, o ciclo do profeta é terminado, né? Tudo bem? E depois desse episódio, a gente tem que ir pro último episódio de Voyager, que é o Endgame, que é o episódio que eles finalmente voltam pra Terra, mas para eles conseguirem voltar pra Terra, eles têm um problema, porque na verdade a Almirante Janeway do futuro volta pro passado para ajudar eles a voltar pra Terra. E por quê? Porque eles tinham como ter voltado pra Terra, mas os Borgs estavam no caminho. Então ela traz tecnologia do futuro para ajudar eles a vencer os Borgs. Então você vai ter a Rainha Borg de volta nesse episódio, tá? E é muito legal esse episódio, na verdade. Ele finaliza, tá, Voyager, e esse seria o último episódio da lista aqui dos 35. Claro que depois desse, né, pra quem já acompanha tudo e assistiu com os filmes, viria assistir Nemesis, né, que seria o final da nova geração, e aí você poderia assistir os 3 filmes da era J.J. Abrams, né, o Star Trek 2009, Into Darkness e Star Trek Beyond, certo? Então, aí viria, tá, pra você assistir. Gente, esse é o resumo. São 50 anos de franquia, são 13 filmes, são quase 800 episódios, tá? 6 séries se você contar a série animada, e se contar com a série animada são 31 temporadas, então isso foi como deu pra resumir. Aí se você falou, nossa, mas eu adorei, por exemplo, a personagem da 7 de 9, volta e assiste a série Voyager inteira. Ou, nossa, o Data é muito legal, volta e assiste Voyager inteira. Ou, adorei tudo, volta e assiste todos. Mas só com isso aqui você consegue situar o suficiente pra você ver, e ó, pra conseguir fazer essa lista toda aqui, que eu dei um mesinho aí, né, vamos assim dizer. Não, é que dá medo, né? Você olha Jornada das Estrelas, tudo isso e fala, ah, meu Deus. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, tudo bem? Então,
curte, compartilha, comenta com a gente, fala, tá? Acompanha o trabalho do Star Trekkers. E também estamos com um abaixo assinado aí para um personagem brasileiro na nova série Star Trek Discovery. Então se você acha legal a nossa ideia, assina o abaixo assinado, tá? Tudo bem? Vai lá, ajuda a gente a divulgar essa ideia. Bem, gente, eu acho que ficamos por aí, certo? Quer dar um tchau pra alguém especial? Falar alguma coisa? Não quero. Então, é isso aí, gente. Vida longa e próspera. Deixa eu ver, me ver de perto. Olha, a gente falou meia hora. Cara, eu tô feia. A gente falou meia hora, mas